Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí no nosso estudo, tá? Reta final, estamos aí já na quarta-feira, né? Reta final, tá chegando a hora, né? É hora de colocar em prática todo o estudo que foi feito, tá? Vocês nesse momento aí precisam ter bastante calma, serenidade, tá? E ter a consciência e a certeza de que tudo aquilo que vocês fizeram foi o melhor. Tá ok? Então vamos dar prosseguimento aí no nosso estudo, agora falando sobre o critério temporal, tá? Que é o momento da incidência, tá? Então basicamente a gente vai ver aqui três tipos de situação, tá? Os fatos geradores em Guarulhos eles são instantâneos ou são serviços de execução continuada. Basicamente a gente vê esse serviço de execução continuada em serviços de construção civil, certo? E em escolas também, por que não, né? Então, por exemplo, né, ao matricular o filho de vocês numa escola, o serviço ele é prestado ao longo do mês, tá? Então não há como se fracionar esse serviço prestado a cada dia de aula, identificar uma prestação de serviço, tá? Então, ao final do mês, tá? Existe o fato gerador de execução continuada, que é a prestação de serviço de ensino, tá ok? Então, vamos começar aqui falando sobre a tributação fixa, que é a situação onde o fato gerador do tributo fixo anual ele vai acontecer em 1º de janeiro de cada exercício. Ou, em se tratando de início de atividade, na data considerada como inicial no cadastro fiscal mobiliário. Muita gente ficou com dúvida com relação a essa situação. E o que isso aqui significa? Vamos supor um advogado que ele vai se inscrever no cadastro fiscal mobiliário de Guarulhos em 4 de 2019. Só que ao se inscrever, foi detectado que de fato ele iniciou a prestação da atividade de advocacia em 2 de 2019. Então, caso a fiscalização ela tenha elementos suficientes para dizer que ele iniciou a prestação antes da data em que ele está se inscrevendo, essa data aqui de 2 de 2019 que vai ser considerada para efeito de inscrição no cadastro fiscal, tá ok? Então, no caso da situação da tributação fixa, o fato gerador ele é anual, tá? Ele vai acontecer todo ano. No caso do profissional autônomo, em Guarulhos a gente não tem a figura das sociedades uniprofissionais, em todo 1º de janeiro de cada exercício. Ou, no caso de início de atividade, na data considerada como inicial no cadastro fiscal mobiliário. Ficar atento para situações como essa, tá? Em que é possível se identificar que a prestação do serviço ela está se dando antes do ingresso, da inscrição no cadastro fiscal. O serviço de execução continuada, o fato gerador ele vai ocorrer no último dia de cada mês. Atenção aqui, tá? É o último dia de cada mês, não é último dia útil de cada mês. Fique atento com uma pegadinha da banca com relação a isso. Então, no último dia de cada mês, no caso da construção civil, é em regra quando existem as medições do serviço, tá? Eu acho que a banca não vai entrar nesse tipo de detalhe, até porque a lei não é expressa com relação a isso, mas no caso do serviço de construção civil, normalmente são feitas medições mensais e no ato da medição é que é considerado o fato gerador do ISS e essa medição, ela em regra, ela vai acontecer no último dia de cada mês, tá certo? Então decorem isso. Serviço de execução continuada, o fato gerador ocorre no último dia de cada mês. Nos demais casos, que é a regra geral, na situação do fato gerador instantâneo, o ISS ele vai incidir quando consumada a atividade. Então aqui a gente vai ter fato gerador do ISS. Então, por exemplo, um serviço, eu sempre gosto de usar esse exemplo, serviço de jardinagem. Quando é que o ISS vai ter o seu fato gerador? Então vai ser ali quando o cara estiver fazendo a poda de uma árvore ou fazendo ali fazendo ali o corte, certo? Então é nesse momento que vai ser o fato gerador do ISS. São serviços em que a prestação ela se dá de forma instantânea, tá certo? Eu acho que isso aqui não causa grandes problemas com relação ao entendimento, mas decorem isso. Tributação fixa, tá? 1º de janeiro ou em caso de início de atividade na data considerada como inicial. Execução continuada, último dia de cada mês. Demais casos quando consumada a atividade. Essa é a palavrinha, tá? Então é consumada, tá? Então é no ato da consumação que acontece o fato gerador. Critério espacial. A quem é devido? O critério espacial, basicamente, ele se destina a verificar a qual município é devido o ISS.
ok? Então aqui a gente vai ver em quais situações o ISS vai ser devido para o município de Guarulhos. Regra geral, tá? Então esse aqui é o critério geral de incidência do ISS, que ele vai ser devido no local onde o prestador está estabelecido. Aí ele não está uma situação em que o prestador ele não possui estabelecimento, onde vai ser devido no domicílio desse prestador, ok? É importante ficar atento à diferença dos subitens previstos na Lei Complementar 116 de 2003 e na Lei de Guarulhos, tá? Com a Lei Complementar 157, em que houve o veto de alguns dispositivos, de alguns subitens da lista, houve uma diferença da numeração entre a Lei Complementar 116 de 2003 e a Lei de Guarulhos, que é a 5986 de 2003. Então fiquem atentos a isso, porque muitas vezes as pessoas elas estudam antes do edital e só se atentam aos dispositivos da Lei Complementar Federal, mas levem em conta para a provinha os itens da 5986 de 2003, tá certo? É só isso, tá? Muito importante, aqui cabe até uns 4, 5 asteriscos aqui. Vocês precisam decorar todas as exceções previstas no artigo 5º da Lei 5986 de 2003. E esse artigo 5º, ele com certeza vai ser objeto de prova, que é aqui que de fato vão estar as pegadinhas de prova, tá? O examinador com certeza ele vai colocar situações e perguntar para você, esse ISS vai ser devido para Guarulhos ou vai ser devido para outro município, ok? Então vamos aqui seguir e tratar um pouquinho dessas exceções, tá? Eu não vou tratar todas elas, né, porque com certeza vocês já decoraram as exceções, tá? Mas existem alguns casinhos particulares aqui que em regra causam certa confusão. Então, no caso do estabelecimento tomador da mão de obra onde estiver domiciliado, tá? Esse caso aqui é o caso do fornecimento de mão de obra, tá certo? Então, no fornecimento de mão de obra, o ISS vai ser devido para o local do estabelecimento tomador da mão de obra. Fique atento a isso, tá? No caso dos serviços de diversão, lazer e entretenimento, o ISS vai ser devido no local da execução dos serviços, salvo o item 12.13, que é o caso das produções de espetáculos e shows. Então, uma produtora de eventos, ela estiver estabelecida em São Paulo, e ela prestar serviço para um tomador que esteja em Guarulhos, aqui independe, tá? Em que lugar o serviço está sendo executado, porque o serviço em questão é o serviço da produção. E no caso do serviço de produção, o ISS ele vai seguir a regra geral de incidência. Qual é a regra geral? O ISS vai ser devido no local do estabelecimento prestador, ou na sua falta do domicílio do prestador, tá certo? E outras situações onde o ISS também vai ser devido no local do domicílio do tomador, mas que a eficácia desses dispositivos estão suspensas em vista de uma medida cautelar do STF, que foi a ADI 5835. Porém, apesar de estar suspensa, isso está vigente na legislação de Guarulhos, portanto ela pode ser objeto de prova, tá? Então fiquem atentos a essas situações onde o ISS não vai ser devido no local da execução, e sim no estabelecimento do tomador, a exceçãozinha aqui do item 12.13, que vai valer a regra geral, e a situação do local domicílio do tomador, que são aqueles itens referentes a plano de saúde, cartões de crédito, tá ok? Então deem uma lidinha e fiquem bem atentos a isso, tá? Isso pode ser objeto de prova, apesar da eficácia do dispositivo estar suspensa. Serviços prestados em água marítima também cabe uma atenção aqui, tá? Que no caso do serviço prestado em água marítima, por exemplo, vamos supor a construção de uma plataforma de petróleo. Então isso estaria enquadrado no item 7.02, que é devido no local da execução. Mas nesse caso, como é que a gente vai saber a quem é devido o ISS, já que isso está sendo prestado em água marítima? Então isso volta para a regra geral. Então o ISS passa a ser devido no local do estabelecimento prestador. Tá ok? Então eu vou parar por aqui, tá? Para que a gente faça bloquinhos curtos. Então daqui a pouco eu volto para a gente trazer mais alguns detalhezinhos sobre o critério espacial, tá certo? Então até daqui a pouquinho.